O Elon Musk fez o Starship com a ideia dele ser um foguete que era pra levar a gente pra Marte e voltar, né? Sim. Então essa é a ideia, por isso que ele é a base de metano. E a NASA contratou ele para pousar na Lua. Então os astronautas que forem pousar na Lua nos próximos anos vão pousar com o Starship. Então é muito impressionante. Se formos para a Lua, né? Vai. E pra Marte, Rebeca? Qual que é a ideia? E Então- qual que é a próxima expedição? Você falou que o pessoal mandou o experimento que vai chegar na Lua, que mandou o grande bico, batata doce. Sim. O que estão mandando pra Marte? Então, assim, agora tem uma grande discussão aí nos Estados Unidos, NASA, assim, né? Eles acabaram de colocar um novo diretor ali na NASA, né? Agora é sexta-feira. E sempre, assim, a ideia da NASA, na primeira administração do Trump, eles começaram com o programa Artemis, que é o programa que vai levar a gente pra Lua novamente. Tem que falar, toma Novamente, cuidado, porque senão vão fazer corte da gente falando que a gente não acredita que foi pra Lua. sabe? É verdade, tem essa também. Tem, mas tudo bem. E a ideia é que a gente agora vai pra ficar, né? Então, o Apollo a gente ia pra voltar, pegava a amostra e voltava. Agora, a Artemis a gente vai para ficar. E tem um nome de uma deusa grega porque a ideia é levar a primeira mulher para a Lua também, né? O nome Que é dela é a Rebeca... Rebeca Gonçalves. Gonçalves. A Artemis é a irmã de Apolo, né? Artemis é a irmã gêmea de Apolo, né? Na mitologia. Sim, que legal. É. E Vênus não vai. Vamos para, podemos ir para Vênus. Lá é mais complicado. Lá é complicado. treta. Ela é treta. Não, lá é treta, Vênus. Nosso Mas- irmão gêmeo do mal. É o nosso futuro, né? No caminho que vai, né? Exato. Que horror. Mas agora tá uma... Então, assim, na primeira administração do Trump, começou com o programa Artemis. Ele, né, lançou esse programa Artemis, vamos voltar para a Lua. We're going back to the moon, era a campanha, tipo assim. Só que, agora, nessa segunda administração, com o Elon Musk do lado dele... o Elon Musk ele é muito obcecado com Marte. Muito. Obcecado. Assim, eu conheci o braço direito do Elon Musk. E eu perguntei pra esse cara, tipo, qual é que é a do Elon Musk? E ele falou, Rebeca, ele só pensa numa coisa da vida dele. Ele quer que a gente vá para Marte. Ele Assim, fala que ele quer morrer em Marte. a Tesla, tudo que ele faz é pra ganhar dinheiro, pra investir na SpaceX, para ir pra Marte. Ele é obcecado. Né? Você é obcecada por Marte e ele é mais que você. Ele é mais que eu, que é pra falar bastante, né? Então, agora, tem esse burburinho, assim, de vamos pular a Lua e vamos direto pra Marte. Que é um erro crasso, na minha opinião. Que é um erro, bom, enfim. Que muita gente concorda com isso, que é um erro crasso. Não faz sentido, né? Então, porque assim, por que é legal, faz sentido cientificamente falando, ir pra Lua primeiro? Porque a Lua, primeiro, tá mais perto, a gente vai errar muito nessa exploração espacial, vamos errar pra caramba pra mandar as coisas, pra construir coisa lá, pra fazer agricultura espacial, que é a minha especialidade, vamos errar muito. E é mais fácil errar com a Lua Perto. e aprender ali, que tá a 3 dias de distância, 3 segundos de comunicação de distância ali, né, de delay de Que comunicação. 64 milhões de quilômetros. Exatamente, do que um planeta que tá 7 meses de distância. Se acontecer qualquer coisa ali, a gente não tem como mandar nada reserva. E Não sem tem como contar fazer que tem um nada, negócio né? chamado oclusão, né, também, que tem um período da posição da Terra em Marte. Quando a Terra tá aqui, Marte tá aqui, o Sol tá no meio, a gente não tem comunicação hoje. A gente não tem satélites para fazer, a gente chama de relay ainda. Então tem toda a questão de comunicação, tem toda a questão de risco, você não tem... Ele não assistiu Perdido em Marte? Então, e daí assim, o burburinho que tá é assim, agora a NASA, aliás, acabaram de cortar 20% do budget da NASA, era 25 bilhões de dólares, agora é só 20 bilhões de dólares. Isso ainda vai passar, né, no Senado, mas dificilmente não vai ser Dificilmente aprovado. não vai ser, exatamente. Então, assim, a discussão que tá hoje pode ser que a NASA esqueça o programa Artemis e comece a investir direto em Marte. Não foi o que o administrador falou, mas na Sabatini sentado no cargo, a gente sabe muito, né? Na O que campanha o é uma administrador coisa... falou foi o seguinte, né? Que, na verdade, ele deu um discurso, né? Quando ele pegou o cargo, ele deu um discurso e perguntaram essa pergunta bem capciosa pra ele. Falaram, a gente vai agora, então, pra Lua ou pra Marte? E daí ele respondeu, se tiver dinheiro, a gente vai pros dois. Né? Se safou. Olha, só que no sabonetou. dia, só que no dia seguinte cortaram o budget. Cortaram mas, em assim, 20%. não que a NASA também gaste dinheiro bem pra caramba, tá? A NASA também tem um projeto chamado SLS, que é o Space Launch System, que ele é um ônibus espacial recalchutado, que ele custa só 4 bilhões e 100 milhões de dólares pro voo. A gente tá falando aqui de Além da construção, que é 20 bilhões de dólares. Né, que então, gastaram. todo o projeto é um absurdo de dinheiro, que nada é reaproveitado, tudo vira lixo espacial ou vira lixo que vai cair na Terra. Não é considerado
extremamente seguro, né? Tem problemas na cápsula que vai fazer a missão e tudo. Tem uma série, não tem aproveitamento tecnológico real, ou seja, tudo que está sendo feito aqui no Starship são coisas novas. No Falcon, aqui na Blue Origin, né, tal, são coisas novas. Lá não, eles estão pegando coisas que já existiam, estão adaptando para um projeto. Nada ali é novo. Entendi. Nada ali é novo. Então, assim, é um projeto extremamente discutível, que, na opinião minha, eu não sei exatamente da sua, mas não duvido que seja muito diferente, e de muita gente da área mesmo, é que esse negócio tinha que desaparecer da face da Terra. Porque é um desperdício de dinheiro. É que o problema é assim, né? Tanto dinheiro já foi gasto que agora é uma coisa de assim, a gente vai gastar até uns bilhões a mais para não perder os 200 bilhões que já investiu no programa. Mas a conta é o que a gente faz com esses bilhões que a gente deixar de gastar, entendeu? Então, assim, você pega o programa Artemis como um todo, ele tem, 90 bilhões de dólares de orçamento. É um dinheiro inacreditável, né? Pro Brasil, então, é muito dinheiro. Só esse foguete é 45 bilhões de dólares. Sendo que já esse foi aqui metade. vai fazer muito mais coisa que ele, entendeu? Entendi. E aí tá a teoria da conspiração, né? Tipo assim, porque parece um pouco estranho que a gente vê o Elon Musk contra ir pra Lua, né? Assim, né? Contra o SLS. Só que, se o SLS é cancelado, o único que pode entrar no lugar do SLS é o Starship do Elon Musk. Então, assim, ele tem interesse, assim, ele tem interesse, mas ao né, mesmo tempo, não dá pra discutir a parte técnica dos caras, entendeu? Sim. Tipo, não dá pra você falar assim, não, os caras são ruins. Não são. Não tem como. Sim. Sei lá, o cara, vamos pegar ali como se fosse a Ford no começo do mundo dos carros, assim, tipo, é uma dominância inacreditável, entendeu? Sim. Então, eles lançam 94% de toda a carga que vai para o espaço. No mundo inteiro. Você comentou sobre vários fatores de pular a Lua e ir direto para Marte, esse lance da oclusão, mas eles também sabem disso. Sabem, claro. Sabem até mais do que a gente. Exato. Sim, claro. Muito mais do que a gente, na verdade. Então, quais seriam os problemas de fato se a gente pulasse o programa Artemis e fosse direto para Marte? Vamos errar mais, vamos gastar mais dinheiro errando e vamos colocar em risco a segurança de muita gente, né? Vamos dar um exemplo mais prático até. Vamos mandar um Starship lá com 7 pessoas para Marte. Tá? Direto. Vai lá, dane-se. Funcionou, manda embora, entendeu aquela coisa? Eles vão pegar essas 7 pessoas aqui e vão ficar, 8 meses no espaço, 9 meses no espaço. Eu não vou nem falar dessa parte aqui, tá? Eu não vou nem falar, porque o pessoal fala assim, porque não vai aguentar a radiação, não, porque não vai aguentar o esforço quando pousar. Não, tem gente que já ficou mais de um ano na estação espacial e voltou e voou de novo. Esse não é o problema. O problema é que o cara vai ficar 9 meses voando, vai pousar em Marte, que é mais difícil pousar em Marte do que pousar na Terra, porque a atmosfera é mais fina e a gravidade não é tão irrelevante quanto da Lua. É 40% da gravidade da Terra. Então ele entra que nem uma bala. Ele não tem muito o que reduzir de velocidade, entendeu? Então o perfil de pouso em Marte na Terra é muito diferente. A taxa de sucesso de pouso em Marte é 40%. É ridículo. Então, de todas as missões que já foram, 40% só pousaram. Pelo amor de Deus. E só 2 países até hoje pousaram em Marte. Estados Unidos e a China. Só. E poucas missões, né? Ainda tem essa. Então depois que chegou lá, pousou bonitinho, beleza. Não dá pra ligar o foguete e ir embora depois. Vai ter que esperar o período de alinhamento de novo. Que dá 1 ano e meio, 2 anos, aproximadamente 2 anos. Então, foi 9 meses pra ir, 2 meses de espera, 9 meses pra voltar. 2 anos de espera? Perdão. 9 meses. Então vamos arredondar pra cima 4 anos, certo? O cara ficou 4 anos fora da gravidade da Terra. E ele vai ter que reentrar na atmosfera do nosso planeta e aguentar um esforço absurdo. Meu Deus. Mesmo ele fazendo exercício, eles fazem todo um programa de exercício e tal. Sim. É complicado, entendeu? E assim, tem suprimento para 4 anos? Tem suprimento extra para 8 anos, para não acontecer que nem no Perdido em Marte? Tem redundância de espaçonave para buscar caso de algum problema? Porque assim, se esse negócio for aqui e as pessoas morrerem no pouso, nunca mais a gente vai. Que nem foi Atrasa no programa, muito, que né? nem foi no programa Apollo. No Sim. programa Apollo aconteceu o Apollo 13, que foi aquele caso mais emblemático que os caras ficaram, tiveram problemas na espaçonave, acabaram conseguindo voltar com segurança, mas aquilo enterrou o programa Apollo. Foi até Apollo 17 e acabou. É que as pessoas acham que assim, né? Aconteceu, cancela tudo e acabou, mas não é assim. Até os ônibus espaciais também sofreram da mesma coisa. Teve em 1986, que foi com a Challenger, em 2003 foi com o Columbia. O Columbia reentrou na atmosfera, se desintegrou, matou 7 pessoas.
E aí deu espaço para, no caso do Falcon 9, ascender como uma opção para levar carga para a estação espacial. Então acontece que esses fatos públicos notórios prejudicam a percepção pública do espaço. Sim. Exatamente. Entendeu? E aí complica tudo. E daí, Entendi. o problema, assim, porque a sua pergunta também é um pouco assim, mas o pessoal da NASA tá sabendo desses problemas. Eles sempre souberam. Então, por que a gente tá considerando até ir para Marte? Por que o pessoal da NASA tá falando, não, gente, nada a ver, não vamos fazer isso? Porque o espaço, ele é muito geopolítico. Tem muita geopolítica no espaço. Então, assim, hoje a gente tá numa nova corrida espacial, né? A China... Por Marte. E aí, para o espaço, para O espaço exploração como um todo, espacial. né? A Lua principalmente hoje. Então, né? o que acontece? Ah, tá. A Lua, ela tem lá Hélio 3, que já deve ter ouvido falar, e tem muito elemento que chama terras raras. Essas terras raras, é uma região inteira ali da Lua de terras raras. Elas são necessárias para fazer equipamento, bateria, celular, essas coisas assim. Então, a China tá com sangue nos olhos para ir para a Lua. Então a China vai conseguir, porque os chineses, quando eles falam vamos fazer uma coisa, eles fazem. Assim, eles matam E a uma Índia galera não no meio tá, do não? caminho, mas eles fazem. A Índia também tá entrou na corrida espacial, tá subindo muito rápido. Tá. Mas o que é o ponto, assim, né? O ponto é que, já que a China tá aí nessa corrida para chegar na Lua, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos pensa? Chegou na Lua, já fomos para a Lua, então agora vamos para Marte, para mostrar que nós somos melhores. Né? Nós vamos para Marte, não vamos para a China, para a Lua. Aí é aquela coisa, né? Sobe mais alto pra cair mais de cima, né? Exatamente. Exato. Então, é por isso que é considerado, por isso que tá tendo a discussão, porque você não tinha nem o que discutir, não faz Sim. sentido ir para Marte primeiro. Não, ele não faz. Científico, não faz sentido nenhum. Tá, é Sim. mais geopolítico É mesmo. geopolítico. Tá. É assim, é uma coisa interessante, pensa Interessante, assim, né? o Elon Musk mandou uma espaçonave dele próprio, sem ser com a NASA, pra Marte. Ele pisa lá e finca uma bandeira com a cara dele, sei lá, com o a Doge, cara né? dele. Com o cachorro lá do Doge, né? Que seja. O X, tudo. Assim, não tem nada que diga explicitamente nos acordos internacionais, como o Tratado de Espaço Exterior, que uma empresa não pode ser dona de um planeta. Entendeu? Tipo, é aquela coisa assim... Sim, nós somos donas de Vênus. Não, mas mas fala assim que, tipo, países, né? Não é de nenhum país, tá? Mas uma empresa nunca foi deixado explícito isso. Então, assim, se o Elon Musk ou qualquer um quiser ir lá e fincar uma bandeira e falar, isso aqui é meu. Sou presidente de Marte. Aí, tipo, tá, você não é. Tá, então me tira daqui. Vai mandar o exército lá, a entendi. polícia lá pra Marte. Então, tipo, como é que você vai tirar o cara de lá? Pensa como se fosse quando foi as grandes Domínio navegações. territorial. Tipo, chegou a galera aqui de Portugal, né, no Brasil, falou, essa terra agora é nossa, e tá bom. Não gostou? Tira a gente daqui. Entendeu? Então, assim, é uma Sim. situação complicada. E ele é meio quinta série o suficiente. Não, pra- ele é o cara que botaria a bandeira do Doge lá, certeza, com o cachorrinho. Entendeu? E o Ele emoji seria capaz disso. E o emoji de cocô, Eu tá acho. ligado? Aquelas coisas assim. Então, eu falo até que lidar falar com o Elon Musk ou tratar o Elon Musk com a mesma régua da média das pessoas é um erro crasso. É muito... Porque ele não segue a média das pessoas. Ele não tô fazendo juízo de valor se o que ele faz é certo ou errado. Não tem nada a ver com isso. Principalmente nos últimos meses ele tem falado muita merda. Mas assim... Fora da curva, ele é ousado, ele é, né? Mas assim, ele é o cara que pensa fora da caixa 300% do tempo. Então você não pode achar, não, ele vai recuar. Cara, muitas vezes ele não recua. Entendeu? Assim, muitas vezes. Teve um caso interessante, eu falei isso durante anos no canal, que eles têm o Falcon 9 que pousa, né? Ele abre esse trem de pouso aqui, né? E pousa numa balsa no meio do oceano ou pousa em solo, né? E ele fica lá bonitinho. Aí eu falei assim, deve ter sido muito interessante a reunião que o Elon chegou lá e falou, vou pousar um foguete de 50 metros numa balsa no meio do oceano. E eu sempre falei isso, que a galera deve ter rido da cara dele. Até que um dia, pouco tempo atrás, tipo um ano atrás, ele falou, quando eu apresentei essa ideia na reunião, a galera achou que era mentira, começou a dar risada. Tipo, cara, porque ele pensa umas coisas que as pessoas, na média, não pensam. Mas que é possível. Que é maluquice total. Então, sim. assim, pousar um foguete desse tamanho numa torre, cara. Isso aqui é um... E ainda só com esses negocinhos, né? Que segura ali. Não, é aqui na lateral, aqui, esses pontinhos, né? Então é muito fora da caixa, mas também tem as suas consequências, né? Como a gente tem É loucura até dar certo, aí é gênio, né? Exatamente. É que o Thomas Edison fala que ele, né, que eu errei 2000 vezes,
eu descobri 2.000 formas de não fazer uma lâmpada, né? É isso mesmo. Tem que ser, com o SpaceX tem que separar o criador da criatura, né? É o CPF do CNPJ, eu sempre falo isso. Exatamente. Assim, o CPF, criador, por mais doido que esteja, a SpaceX foi um marco histórico, né? Sim. Mas assim, né? Precisa do doido, né?